Lorival Holanda, presidente da Academia Pernambucana de Letras, está aqui nosso convidado hoje aqui do Visão. Muito obrigado por sua ilustre presença aqui. Fico muito contente e muito grato pela boa acolhida. Muito contente de estar com vocês. Para quem não conhece a Academia Pernambucana de Letras, fala um pouquinho sobre o que é a Academia Pernambucana de Letras, a Academia Brasileira de Letras também, né? As academias, na verdade, são centros de cultura, né? Elas nascem com aquele propósito de dinamizar uma identidade nacional a partir de um projeto que é de cultura e uma proposta de dar uma identidade nacional. Isso foi feito na França em 1635, a Academia Francesa, que serviu de modelo para as nossas. Ou seja, cada estado passa a ter uma configuração literária, um modelo do que seria a cultura daquele estado. Então a nossa, que é do começo do século, ela tem também esse propósito de reunir a memória do que foi, enfim, feito, produzido em literatura, o que eu estou chamando de celebração, que é estar sempre propondo em reuniões essa memória, e a nossa responsabilidade, que é passar isso para essas gerações que estão aí. A Academia Pernambucana de Letras é uma das mais antigas do Brasil, né? É uma terceira ou quarta mais antiga, é verdade. Mais antiga. É. O senhor está há quanto tempo como presidente da academia? Uh, Estou como presidente há Foi reeleito, praticamente. né? Fui reeleito, foi um cochilo do pessoal. Mas eu não tenho estofo de presidente. Eu gosto demais da academia. Eu acho que a academia precisa de alguém que tem que goste da política, da política da coisa. Eu não tenho muito esse temperamento para a coisa. Eu gosto de agremiar, eu gosto de juntar pessoas em torno de literatura. A minha paixão é juntar alguém para falar sobre literatura e tudo mais. Uma Mas coisa, já. uma coisa que eu Isso. gostei muito, assim, quando eu lhe conheci, vou chamar ele de você, porque ele Faço insiste para questão. chamar de você, É, viu? Ele é. sempre insiste, eu vou chamar de você. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aqui é o presidente da academia, Sim, mas um não, intelecto, assim, não. sem igual. Uma coisa que eu gostei muito do seu trabalho como presidente é que você está tendo um olhar mais abrangente para trazer tanto a juventude como a comunidade para junto ali, né? Não Sim. está sendo aquela coisa mais. Eu, particularmente, via a Academia Pernambucana de Letras uma coisa muito Uhum. fechada, os grandes intelectuais ali, que uma coisa bem. Mas olhando, conversando com você, eu percebi que essa é uma proposta sua como presidente. Sim, sim. Eu tento ser fiel um pouco ao propósito primeiro do Machado de Assis. Quando o Machado cria a Academia Brasileira de Letras, ele enfatiza três pontos, que é que a academia tenha literatos, é evidente. Que a academia tenha pessoas que deem visibilidade, uma necessidade. E o terceiro ponto ele faz, e que tenha juventude. Então é justamente aqui que eu tenho investido mais. A gente tem que trazer o povo para perto da academia e, sobretudo, essa juventude que está redefinindo o que é literatura hoje. Entendi. Como é que você vê que a juventude pode ajudar ali na Academia Pernambucana de Letras? Como é que eles podem ingressar ali e conhecer melhor o espaço? A primeira coisa é os primeiros passos na direção da academia. Venham para a academia, porque é lá juntos que a gente vai propor, a gente vai repensar, a gente vai fazer. Enfim, isso que é interessante. Que a gente pense em conjunto. Não tem um grupo de sábios ali dentro. Ali dentro tem pessoas que o tempo depurou um pouco, o que é muito perigoso também, porque o tempo pode fazer um trabalho muito bom, mas também pode fazer um trabalho um pouco negativo, que é uh, uh, cristalizar o já sabido. Quando esse pessoal mais jovem chega, esse pessoal que é muito propositivo, esse pessoal está trazendo ideias novas, maneiras novas de fazer literatura e tal. Isso enriquece. Eles, porque é muito bom ter esse espaço, e a nós, porque a gente rejuvenesce com essas novas propostas. Como é que funciona a Academia de Letras no dia a dia ali, para o pessoal entender um pouquinho mais? Durante a semana, o que é que vai acontecendo? Eu sei que tem um evento sempre aos sábados, né, que acontece. Sim, sim. Tem um evento ao público aos sábados, sempre muito variado. Tem um evento de música nos domingos, quer dizer, não todos os domingos. Aí depois nós temos espaços abertos ao público, que é um museu muito interessante, que é uma biblioteca com mais de 30 mil volumes, abertos também ao público,
Os jardins da casa, que são muito bonitos, eu até convoco, mais do que convido, convoco a visitar os jardins que são muito bonitos. E é isso, a literatura tem na casa um espaço de convivência. Então, é isso aí. Entendi. Você falou aí de Machado de Assis e eu lembro que o senhor tem uma opinião um pouco polêmica sobre Machado de Assis, Guimarães Rosa. Você pode Sim, falar um pouquinho disso aí para... sim, sim, sim. É porque você é, aquele, é o que eu chamo aquele que espicaça o boi, né? Mas é verdade, é verdade. Não, o consenso é, e com toda razão também, Machado de Assis é o grande escritor brasileiro, sem dúvida. Eu faria uma pequena vírgula. Grande escritor brasileiro, vírgula, do século XIX. E não tem dúvida. Né? Concedamos, isso é de justiça. Por outro lado, no século XX, que é um século todo de invenção feito, porque Nietzsche dizia assim, o século XX será experimental ou não será. Ora, a literatura de Guimarães Rosa, de Clarice Lispector, de Osman Lins, ela foi toda experimental. Já não é aquela literatura de um riso comedido, machadiano, aquela coisa, não. Ela é totalmente experimental. Então, isso traduz mais o século XX e XXI do que qualquer outro autor. Então, é nesse sentido que eu prefiro quem está tentando, forjando, fazendo. A tecnologia refez uma visão de mundo. Por isso, minha aposta. É, sobre escritores pernambucanos, eu conversei com alguns aqui já, alguns escritores, inclusive aqui da região, Uhum. e como é que você poderia incentivar para aquela pessoa que gosta de escrever, mas não consegue terminar de escrever um livro? Como é que você poderia incentivar ela a escrever, terminar um livro, publicar o livro? Como é que a pessoa faz esse percurso? A pessoa que gosta de ler, gosta de escrever e tem um sonho de se tornar escritor. Que Certo. incentivo você poderia dar para essas pessoas que estão Uhum. assistindo a gente? A primeira coisa, acho que é a mais importante, é a persistência, certo? Quando alguém tem vontade de escrever, aí você sente que é realmente uma necessidade de escrever, não é a vaidade de escrever, mas a necessidade de se expressar, aí você desconfia, aqui tem uma vocação. E aí é preciso estar junto de outros que também escrevem. Porque só quando a gente está com outras pessoas, é como um palito de fósforo. Você pega um palito de fósforo isolado, não tem nada. Mas se um palito de fósforo você risca e se atrita com o outro e com o outro, a luz aparece. Então a gente trabalha junto, então há uma luz que aparece quando a gente trabalha com quem está começando a literatura, venha para casa, porque aí a gente discute o que a gente está lendo, o que é importante ler, e a gente sempre desconfia quando encontra alguém que lê bem. Deve ter alguma coisa escondida em gaveta. Foi assim que Graciliano foi descoberto. Era só um prefeito que estava fazendo uns relatórios sobre a sua prefeitura e de repente ele mandou umas frases que o Schmidt lia, aí dizia, mas espera aí, esse prefeito é meio diferente. Ele disse que esse prefeito é meio estranho mesmo, porque a linguagem dele não era uma linguagem burocrática comum. Aí disse, esse rapaz deve ter alguma coisa em fundo de gaveta. E tinha. Então quem está começando a escrever, que se aproxime dessa casa de acolhida da literatura. Muito bom. Como é que se houve essa questão da inteligência artificial aí, conseguindo escrever belamente ali, né? A gente consegue pegar um texto, antigamente você ia ver algo escrito por computador, era muito robótico. Hoje em dia você já consegue ler e fica difícil saber se foi um humano ou se Sim, foi um sim, sim. robô. Como é que o senhor Sim. enxerga essa evolução da tecnologia? Olha, eu, como sou uma pessoa muito jovem, porque sou uma pessoa muito carregada de esperança, eu me sinto jovem, carregado de esperança, porque eu vejo a tecnologia com muito bons olhos. Há um risco, certamente, como uma faca de três gumes, né? Porque até o próprio cabo pode ser perigoso, não é só de dois gumes, é de três. Claro que é uma ferramenta perigosa, mas também é uma ferramenta fundamental, porque ela democratizou o acesso a textos, a, 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 a versatilidade com que você faz consultas hoje. Antigamente a gente tinha uma coisa hierarquizada, que é conhecimento dos clássicos, você tinha acesso aos clássicos. Hoje qualquer clássico, por mais difícil que seja, nacional ou não, ele está na palma da mão. Isso. Basta ter um smartphone um pouquinho, pronto, o texto está aqui. Então é um serviço, a IA presta um serviço fantástico. Quer dizer, ela é um instrumento que, sabendo usar com moderação, como a cerveja, use com moderação e ele pode ser muito bom, ajuda muito, é muito criativo, sugestivo. Agora, só não é se você tiver preguiça. Se você tiver preguiça mental, aí você copia o que está lá
e você faz uma deserção de si mesmo. É só o texto que está. Você gostou e deixa aquele texto. Essa deserção de si mesmo é quando você confia, não, ela faz. Não, ela me dá, ela propõe. Eu vou tomar aquilo, eu vou repensar, retomar. Aí sim ela é válida. A nova geração, né? Ela nasceu quem nasceu, né? Geração Z aí que nasceu já com a internet, né? Sim, sim, sim. Tem uma quantidade enorme de conteúdos para escolher, né? Acho que a dificuldade deles maior é em escolher o conteúdo e se focar neles, né? Sim, sim. Diferente de antigamente que a gente tinha dificuldade de achar o conteúdo, que Exato. eram poucos conteúdos. E aí a gente acabava tendo talvez mais foco para ler alguma coisa. Sim, sim, Como é que sim. você vê será que isso tem alguma influência em o jovem hoje talvez ler menos do que lia antigamente? Não, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que a gente agora está lendo muito mais que antes. Porque se você pegar qualquer Tudo é dessas lendo, né? tecnologias, você está lendo todo o tempo. Você está lendo todo, permanentemente, qualquer suporte é leitura. Qualquer plataforma te obriga a ler, a Olha, acompanhar e tudo mais. Então a gente nunca tá leu tanto. escrevendo, né? Você está Exato. conversando com alguém, você está lendo. Está lendo, está escrevendo, está se comunicando. Agora, eu vejo isso como uma coisa profundamente positiva. Você está nesse momento, no momento da cultura que convoca a criação. Então, o suporte é secundário. Você pensar, não, mas a tecnologia diluiu a literatura. Não diluiu. O suporte é secundário. Que o homem coloque as suas experiências na escreva isso na pedra, no papiro, sei lá, no papel, num pendrive ontem. Isso podia variar, não tem problema. Fundamentalmente, o que é literatura? É uma transfiguração dos nossos sentimentos e sonhos numa linguagem verbal. Isso vai continuar. Qualquer que seja o suporte, qualquer que seja a plataforma, o homem vai continuar sonhando com eu queria tentar dizer isso. Aqui está a literatura. Entendi. Muito bom. Essa percepção é diferente dos demais que eu venho acompanhando. E realmente faz muito sentido, porque você está ali no celular, você está lendo, né? Agora eu acho que diminui a concentração, né? Diminui muito a concentração dos jovens, essa questão de Sim. estar lendo lá e muita informação chegando e não sabendo o que é que vai consumir. Se eu acho que pelo menos a atenção do jovem em focar em algo e terminar algo de ler, que hoje as músicas têm músicas hoje em dia de 30 segundos, os livros estão cada vez menores, a leitura são, às vezes, uma postagem e a leitura, que a lição é uma frasezinha, Sim, a leitura nos jornais, muitas vezes só lê a manchete, não lê o que o resto está escrito. Você acha que, pelo menos nesse sentido, a tecnologia desviou um pouquinho essa geração? Posso lhe lançar um desafio? Pode. Quando é que já se leu tanto como Harry Potter? O livro não é pequeno. E, no entanto, é um best-seller. Como se lê aquilo, lê. E que é? É uma meninada. Quer dizer, quando se tem paixão por, você vai ler, é independente do tamanho do texto. Quando os meninos estão presos àquilo ali, quando há paixão na literatura, o tamanho do texto importa menos. Agora, que é um desafio à nossa atenção, porque são duas coisas fundamentais, é a curiosidade e a administração da atenção. Senão você se dispersa. Certo? Então é fundamental uma teclazinha ali no teu teclado, que é o delete. É fundamental você ver, olha, isso é possível, possível, possível. Sim, mas eu não vou precisar de nada disso. Isso aqui vai me alimentar. Então tudo bem, eu vou pegar isso aqui. Isso é uma aprendizagem. Essa aprendizagem de uma administração de si mesmo, da atenção de si mesmo. Essa é criativa. Eu vejo não sei quantas páginas que são literalmente importantes, interessantes. O que vai me alimentar? Nem tudo. Muito bom. O senhor fez a graduação, você fez a graduação lá na França, né? Sim. Foi uma graduação, uma pós-graduação, doutorado? Foi graduação ainda. Graduação. Você morou lá na França? Morei na França, na Bélgica e tal. Mas... Sobre a literatura lá da França, vamos fazer uma comparação com a literatura ali da França com o Brasil. Qual a diferença? Tem alguma, não tem diferença? Tem diferenças assim enormes. São como dois edifícios próximos, separados por um abismo, certo? Mas são muito próximos. Acontece que a França é uma nação que lê desde muito tempo, certo? Por exemplo, se a gente se der conta de que
no começo da República, 10% do Brasil lia, era alfabetizada. Ora, na França se lê desde muito tempo. Foi possível uma Revolução Francesa porque o povo acompanhava aqueles debates, as discussões em pequenos jornais e tudo mais. Tem um rapaz, o Page, nos Estados Unidos, que ele faz que é que eu posso dizer? Um livreto, assim, um manifesto, e ele publica aquilo 100 mil exemplares. É uma coisinha de nada. Só que naquele momento, como todo evangélico daquele momento tinha que saber ler, porque era preciso ler o Evangelho. Então eles aprendiam a ler. Resultado, leem também aquilo, lendo também aquilo, eles ficam impregnados daquela necessidade de uma independência. Aconteceu lá. Aconteceu na França. Por que não aconteceu no Brasil? Porque os nossos intelectuais estavam isolados. Na hora do pega para capar, por exemplo, na hora que Frei Caneca está propondo uma coisa nova com, sei lá, Gervásio Pires, Padre Roma, que eles estão pensando na independência de Pernambuco, aquela coisa toda, eles estão muito bem intencionados. Só que na hora, o poder vem, abafa esses aqui, mas o povo todo não tem nada a ver, ele não foi chamado. Então, se não há tipo uma democratização da leitura, não há força política. A França lê há muito tempo. Então, qualquer coisinha na França é greve, é manifestação, é barulho, porque eles estão acordados, a leitura acorda o povo. Entendi. Você também foi lá que você se formou em filosofia? Foi. Foi lá, né? Eu fiz filosofia ali. Para quem é de casa, assim, como é a sua visão do que é filosofia, né? Sua visão para quem está de casa aí. As pessoas não têm muito, não sabem dizer muito bem. Filosofia é aquele cara doidão que fica fumando e viajando, falando coisa que não tem a ver com nada. É também, mas não é sobre tudo. É também. Tem essa visão do filósofo como aquele cara que está perdido um pouco nas nuvens e não sei o quê. É uma péssima imagem do filósofo. As pessoas têm isso. Mas o filósofo, de fato, é alguém que submete a realidade a uma leitura crítica. É uma leitura crítica do real. Esse é o filósofo. E essa leitura crítica passa primeiro pela linguagem. A maior parte das nossas supostas certezas passam pela linguagem. A gente começa a dizer não sei quantas coisas sem se perguntar, será que é isso mesmo? Esse é o grande escândalo do Nietzsche. Ele faz, olha, tem muita coisa que não é verdadeiro, que não, é só porque os que estão no poder disseram isso é o bem e isso é o mal, e a gente sai seguindo, então isso é o bem ou isso é o mal. Então filosofia é uma peneira, me perdoe um palavrão, mas é uma peneira epistemológica, quer dizer, de uma certa sabedoria com relação ao que está aí. Então o filósofo é alguém que como é que eu posso dizer isso? Um cachorro de quintal. O que se passa ali, ele late logo, ele procura logo, opa, acusa logo, tem uma coisa para chamar a atenção. Pronto, esse é o filósofo. A filosofia não é, portanto, um discurso, é uma vivência, é uma atividade, como diria Wittgenstein, é uma atividade, pensar. Qualquer e toda pessoa é filósofo. Algumas vivem mais, né, Sim, a filosofia, sim, e outras menos, né? Mas dentro desse seu estudo da filosofia, o senhor citou alguns pensadores aí, Nietzsche, quais deles o senhor admira mais? Minha nossa, aí você me coloca no canto de parede, você me aperta sem me abraçar. Porque depende muito. Tem os filósofos clássicos, que são aqueles que a gente tem que passar por eles, e eles são enormes e ao mesmo tempo limitados. Por exemplo, Platão, Aristóteles, são grandes filósofos. Agora é preciso tomar distanciamento deles. Porque se a gente ficar à sombra, é como uma planta que fica andando à sombra não pegando o sol direto, que é a experiência. Por conta da época em que eles viviam. Exato. Se você não se der conta disso, você vai começar a adorar Aristóteles ou Platão como se eles fossem assim. Não é isso. Eles têm limitações, dizem besteira, dizem estupidez. Aristóteles diz uma coisa absurda, estúpida. Na época dele, um escravo era uma coisa perfeitamente normal. Ele via o escravo como um móvel que se locomove e tudo mais, era normal. Portanto, não endeusar esses clássicos. Por outro lado, todos os que vêm depois, eles são críticos. Por exemplo, Nietzsche é um grande filósofo. Kant também é um grande filósofo. Pascal e todo esse pessoal. Por que a gente chama de grandes filósofos? Não é porque eles têm um sistema,
mas porque eles têm uma paixão do intelecto crítico. Passam tudo por uma peneira, por um crivo crítico. Aí são grandes. E de hoje? Se eu poderia citar algum hoje da atualidade, um grande filósofo vivo que o senhor indicaria para o pessoal que está de casa ler? Assim, nós não deixamos. Dianete, por exemplo, é um filósofo Qual o nome? atual. Eu acho que O nome dele qual? Dianete Gian- é, Dianete. se você tomar Gianotti, sim, Eduardo Gianetti. Gianotti, Eduardo Eduardo Gianetti. Gianetti. Ele é um filósofo atual. Obrigado. Ele é um filósofo atual. Se você pegar, sei lá, o Compagnon na França, ou então o Luc Ferry, E qual a discussão dele, do Eduardo Gianetti? Gianetti. Gianetti. Gianetti, Qual a discussão que ele Gianetti. está criando hoje em dia? Existe algum movimento filosófico atualmente? Uma discussão? Não, os filósofos de agora, eles são muito mais independentes de movimentos. Por exemplo, não há mais um filósofo o existencialismo, não é mais por aí. Eles pensam com independência a complexidade do mundo contemporâneo. Antes a gente tirava o chapéu para filósofos existencialistas. Aí era Camus ou então Sartre. Eram os maîtres à penser, como a gente dizia, os mestres do pensamento. Não, hoje essa coisa está mais democratizada. Nós temos grandes pensadores da cultura e tudo mais, mas que enriquecem a cultura porque a questionam. Entendi. Como é que o senhor enxerga o mundo? O senhor, como filósofo, enxerga o mundo hoje, o que está acontecendo, né? Tem muita gente que está com uma visão bem pessimista, outros já estão otimistas. Eu acredito que o senhor é otimista. Muito. Eu sou eu tento ter uma lucidez otimista, certo? Não tenho nenhuma admiração de oba-oba pelo que está aí. Ou não, está magnífico, não é isso. Não. Eu tenho, eu tenho uma esperança eu vejo o mundo como uma possibilidade de. Então, o que está acontecendo agora com a tecnologia nova é uma coisa de um impacto cultural tão grande como foi no Renascimento. Aquilo era escandalosamente um mundo novo no Renascimento. O que está acontecendo agora é escandalosamente novo também. A noção de tempo e de espaço que a gente tinha como segurança era aquilo ali desde Newton. Aí a quântica vai e diz, não, olha, o espaço não é bem isso. O tempo e espaço, os conceitos não são mais os mesmos. Quer dizer, as verdades não são mais absolutas. Toda verdade absoluta parece hoje obsoleta, porque elas são relativizáveis e tal, pronto. Isso é a quântica para dizer isso, nem são os filósofos. É a ciência que está mostrando como a cultura contemporânea ela tem que estar aberta. Existe uma briga, não, mas não sei se é a palavra certa, uma briga de filosofia e ciência. O senhor falou as duas aí no mesmo contexto. Como é que a gente consegue lidar com essas duas ciências, né? Filosofia é uma ciência, posso chamar de ciência? Como é que elas interagem entre si? Olha, essa separação, filosofia e ciência, é uma coisa recente. Elas nascem juntas. Por exemplo, se você pegar os filósofos gregos, eles são poetas, são cientistas e são filósofos. Certo? Você pega um Kant, por exemplo, você pega um Descartes, pô, é um matemático. Sim, mas é um cara que entende de literatura. Sim, mas é também um cara de... Percebe que naquele momento não havia essa separação. Eles eram homens integrais próprios dentro do seu tempo. Agora a gente está voltando isso. Uma pessoa hoje inteligente não é uma pessoa que funciona por departamento, como na minha formação. Minha formação era assim, olha, isso aqui é história, isso aqui é literatura, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é filosofia. Hoje, para alguém ser inteligente, alguém tem que entender um pouco e disso. Pois é, certo? Do contrário, você fica, com perdão da má palavra, você fica um erudito. Alguém que aprofunda e perde a extensão. Você conversa com um erudito, ele é muito sábio, mas só naquilo dali. Ele não vai te explicar por que há um movimento social em tal lugar, que ele vai dizer, não, isso aí é com a sociologia. Hoje a gente tem que entender por que o mundo é complexo. Tem que caminhar para procurar entender dessa complexidade, sem nunca ter a pretensão de abarcar, como os geômetras dizem, sem ter o geometral, sem ter aquela visão do conjunto. Mas a gente vem parcela da realidade, das disciplinas.
Então, essa coisa que não é uma indisciplinaridade, mas é uma, digamos assim, uma pluralidade de visão do real complexo. Lá na Academia Pernambucana de Letras, teve um evento que foi lançado um livro de um menino, acho que ele tinha 11 anos. E ele escreveu Guilherme. Guilherme. Exato. Eu fiquei impressionado com aquele menino. Sim. Existem mais outros Guilhermes por aí? Sim, 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 sim. Naquele dia, e era para ser o lançamento de outros também. O caso do Guilherme é que ele terminou um trabalho de escola, É Guilherme, sobrenome, você lembra? Medeiros, parece. Medeiros, né? Aí o Guilherme não é gente ainda, o Guilherme é um projeto de gente. Eu morro de amores pelo Guilherme, desse tamanho. Aí ele dizia assim, eu dizia, olha, escreve, você tem paixão por escritura? Eu tenho, eu gosto de escrever. Eu digo, ótimo, então escreve, você vai terminar escrevendo um livro, então comece seu livro e escreva. Não deu outra. Meses depois ele chegou com o livro pronto. Olha. Né? Mas a gente sente a vocação porque a gente sente o desejo dele de escrever. E outra coisa, o moleque se põe lá com toda a segurança, foi explicar para os colegas lá na academia como é que se começa a escrever, por que se escreve, o que ele leu e não sei o que e tudo mais. Ah, eu fiquei aqui, meu Deus, esse vai ser o nosso próximo acadêmico. Com certeza, tem que... Eu fico feliz com isso. Olha, a melhor coisa da academia é o que a gente pode fazer de mais generoso com o futuro é permiti-lo. Exato, eu achei muito massa esses movimentos que estão tendo ali sempre aos sábados. Eu estou acompanhando a Academia Pernambucana. Sempre aos sábados, exato. E aí eu estou vendo essa integração ali, né? Sim, sim. Eu até dei umas sugestões ao senhor de outras coisas que a gente poderia fazer. Sim, ótimo, e estou gostando exato. muito, assim, parabéns muito, senhor, assim, por essa sua gestão, digamos assim, É. essa sua visão de querer democratizar cada vez mais a literatura, né? Porque é lendo que a gente consegue Exato, melhorar a nossa vida e a vida de quem está em volta da gente, né? Mas não há nisso nenhum mérito. A gente está só respondendo ao tempo. O tempo pede isso. O tempo, todo isolacionismo é paranoico. Então, se a academia se fechar, é como água parada, ela apodrece. Portanto, ela tem que estar em movimento, tem que trazer o pessoal jovem, dinamizar. Não é nem um mérito meu, é o tempo que pede que se seja assim, acolhedor. Muito bom. Quais planos você e os acadêmicos têm, assim, daqui para frente, daqui para o final do ano que vem? O plano mais imediato é cursos que a gente precisa fazer para professores do Estado. Chamar professores do Estado e propor cursos com eles e tudo mais. A outra coisa é fazer uns sábados de cultura pernambucana, de diversos pontos de vista, e do cinema, e do teatro, e da literatura. E tal. Então, chamar esse público, que é um público muito variado. Por exemplo, trabalhar quadrinhos, ou os gibis da minha geração e tal. Como isso passa, faz o imaginário deles hoje. Então é fundamental trabalhar tudo isso no espaço da academia. Ela é uma academia por isso, certo? Porque ela não é um espaço fechado. Ela tem uma admissão maior do que aqueles jardins que já são largos. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre um tema filosófico. Eu queria ver seu ponto de vista, um tema filosófico que todo mundo aí que está em casa vai se conectar. O que é o amor? Poxa, o amor para começar, o amor é uma experiência que não se traduz em palavras, certo? O amor é mais ou menos como aquela experiência de Deus. Se você reduzir a palavras a sua compreensão, então é porque o Deus é menor. O amor, quando você reduz o amor à palavra, é porque aquilo é menor do que aquilo que você sente. Eu sei que é amor quando a coisa ilumina. Né? Eu tenho um grande filósofo grego chamado Djavan, que ele diz assim: se me comover, eu já sei que é tu. Essa é a imagem que eu tenho do amor. Quer dizer, é uma emoção, não é uma compreensão. A compreensão reduz o outro. O amor é uma experiência de duas vontades entrelaçadas e independentes. Agora durma com um negócio desse. Porque são duas vontades entrelaçadas, mas não pode haver fusão. A mistura de um no outro de tal modo, aquela coisa romântica de que eu sou você, não, você é você, eu sou eu, mas tal. Então é essa... Outro tema que eu quero falar, que tocar nos temas aqui principais, né, que todo mundo pensa, todo ser humano, independente de idade, já parou para pensar, né? Fé. O que é a fé? É delicado também, né? Eu acho que a gente conhece a pessoa
com relação a pelo menos três coisas. A tua postura diante do sexo, a tua postura diante de dinheiro e a tua postura diante da fé. São três coisas que definem alguém, Define o caráter? o caráter de alguém. Teu comportamento diante de dinheiro te define. Teu comportamento diante de sexo te define. Teu comportamento diante de Deus ou da fé também te define. Então você tem uma fé aberta ou você é fideísta, você segue, certo? E aí, quando você é um pouco fideísta, eu me perdoe se vou escandalizar alguns, a fé é menor quando ela parece mais forte. Quando alguém aparece, alguém que acredita piamente em tudo, quando alguém segue, quando alguém não se permite nada, essa fé é menor. Porque ela angustiosamente, neuroticamente, está ligada àquilo. Quando a fé é forte, ela se permite discutir com Deus, brigar com Deus, como Jó. Jó briga com Deus até o final, quando depois que ele diz desaforo para Deus, desaforo para cá, que só amigos muito próximos se permite. Aí Deus faz um sinal, isso é no finalzinho do livro de Jó. Ah, diz o texto, Deus dá uma reprimenda em Jó, aí Jó põe a mão na boca e cala. Quer dizer, a fé é esse encontro, mas não é um encontro com o sagrado. O sagrado é Beyoncé, o sagrado é o Wesley Safadão, essas figuras são do sagrado, ou seja, aquilo que é um personagem em torno do qual todo mundo se reverencia. Tipo, isso é próprio do sagrado, conjugar. O sagrado conjuga. Já o divino, que é o problema da fé, é aquilo que você sente o impacto, mas você não aguenta, porque é muito fato. Aquilo tem que ser vivenciado. E não é a linguagem que vai dizer isso. Certo? Então, a fé é isso para mim. Vida após a morte, o que é que você pensa sobre isso? Meu Deus, aí você também me joga no campo. É tão individual essa percepção de... eu acredito que certamente, vamos chamar isso de metafísica, certamente há alguma coisa. Certamente há alguma coisa. Mas vamos deixar a cada um a liberdade, a gente tem um imaginário, que é a liberdade de pensar esse outro lado. Vamos dar a cada um a liberdade de pensar esse outro lado com a sua configuração. Mas a minha configuração é uma. Sim, mas a do outro é outra. Certamente há alguma coisa. Porque isso é tão individual. É muito individual, exatamente. Porque o senhor acredita que é tão individual? É algo cultural que vai... Depende do ambiente. Às vezes a pessoa está no mesmo ambiente familiar e vai para uma crença completamente diferente. Exato. É a forma de você sentir o mundo. E a forma de você justificar quando a razão não dá conta. Aí você procura outra razão e tal. E aí é claro que a razão desce assim de cima. Aí a tendência é você pegar uma fé e se contentar com ela. Agora, a gente tem necessidade, acredito, de acreditar, eu chamo de esperança, numa coisa além. Pronto. Que forma tem a coisa além? Qual religião é a mais importante? Isso é secundário. O que nos move é acreditar que há alguma coisa. A configuração dessa outra coisa depende do teu imaginário, da tua cultura, da tua formação e pronto. O senhor falou sobre a definição do caráter da pessoa dentro de 3 pontos, né? Sobre como ela tem o comportamento sexual, né? Sim, Seria sim, isso? Sim. O dinheiro? Sim. Dinheiro e a fé. Né? Sobre o primeiro ponto, de que forma a gente pode analisar filosoficamente, eu acredito, né? O caráter de alguém nesse sentido sexual? Essa questão não deveria ser delicada. Essa questão deveria ser uma questão absolutamente, diga assim, de portas abertas e simples, se a nossa cultura fosse menos preconceituosa. Por que ela é preconceituosa? É porque ela primeiro fez conceitos, aí depois impõe esses conceitos. Na verdade, o sexo é a mesma coisa que a inteligência, mesma coisa que a linguagem, a mesma coisa. São possibilidades do homem. Ninguém tem um sexo. Você tem uma possibilidade de, como você não tem uma inteligência para, você tem uma inteligência. Você não tem uma mão. Se alguém te perguntasse, para que serve a mão? Ora, peraí, ela não tem uma função. Ela vai ter a função a que você dirigir.
Ela faz isso, isso, isso e isso. A inteligência, o cérebro é alguma coisa. Para que serve o cérebro? A linguagem, qual é a função da linguagem? Ela não tem função, porque está aberta a todas as possibilidades. O sexo também é essa liberdade de ser. Isso, isso ou isso, isso. Então, o sexo é a liberdade de experimentar de si. Isso foi profundamente marcado pelos valores tradicionais, porque impunham um determinado modo de ver o mundo e de viver o teu corpo, até os libertinos. Libertinos, por amor de Deus, no melhor sentido da palavra, são aqueles filósofos ali no século XVIII que tinham uma liberdade. Libertino significa liberdade conceitual de fazer de si o que se imagina. Então, a partir dos libertinos, o sexo é aquilo. Quem é dono do meu corpo? Nem a igreja, nem o Estado. É uma democratização dos corpos. Isso foi um ganho. A gente está vivendo isso agora. Mas foi uma proposta lá do 18. É porque, como a gente é de uma cultura muito cristã, e eu sou de uma cultura muito cristã, demonizou a ideia dos libertinos. Que é essa, peraí, há uma democratização dos corpos. Perdão, todo mundo é dono do seu corpo. Nem a igreja que deve dizer o que você... E nem o Estado. Entendeu? É isso que estou chamando de democratização dos corpos. Então, a questão do sexo passa por aí. Entendi. A questão do dinheiro, acho que é bem clara aí quando cita, né? Dependendo de como você vê o dinheiro, aquela pessoa que usa do poder, né? Acho que o dinheiro, ele está ali na mesma altura do poder, né? Quando você usa o dinheiro barra poder para machucar alguém ou para, enfim, influenciar alguém, né? Isso diz como... Interessante. Essa sua leitura dos 3 pontos é de algum filósofo? Ou o senhor que chegou nessa Não, eu acho que isso já está na cultura antiga. Eu peguei isso lendo os filósofos antigos, depois eu peguei isso lendo Kazantzakis, o grego, de Zorbo Grego. Pronto, ele também fala as coisas assim. E, enfim, o que eu penso é muito esvaziado de mim mesmo. Eu sou todos esses que eu frequentei que pensam em mim. Então... Entendi. A gente teve o grande filósofo, a gente tem filósofos mais de esquerda do que de direita, né? Sim. Eu vejo, qual é o nome do que morreu recentemente, que era Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Certo. Né? Era um filósofo de direita, né? Sim. Acho que o mais conhecido do Brasil, né? A gente tem mais muitos de esquerda. E mais problemático, Por que os filósofos de direita são tão escanteados assim dentro da literatura? Em princípio, porque ser de direita subentende trabalhar pela preservação do valor. Essa é uma primeira coisa, muito fácil de ver. Enquanto que alguém de esquerda, que pode parecer muito indefinido, que a esquerda é um leque assim, de possibilidades enormes, mas o que caracteriza o pessoal de esquerda é uma insatisfação, uma insubmissão ao real. O pessoal de direita subentende que eles sabem o que é o direito, o que é o errado, subentende que que o caminho é esse daqui. O pessoal de esquerda é a possibilidade de visões de mundo. São os inquietos, são os insatisfeitos, são os que propõem 1000 possibilidades e tal. Então o pessoal de esquerda, geralmente, como o pessoal de arte, são os chatos, porque nunca estão contentes com nada. É só por conta deles que o mundo avança. Entendi. Mas o que o senhor achava de Olavo de Carvalho? Ele tinha algo a se aproveitar ali? Eu nunca vi nada que me aproveitasse na filosofia dele. Nunca. Não é alguém que eu frequentasse. Eu admiro certamente que ele tem uma cultura clássica certamente muito boa. Ele conseguiu agregar muita gente ali. Sim, sem dúvida. É uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente, não há como negar, com uma cultura muito boa e tudo mais. Mas a cultura dele é uma cultura imobilizada por valores supostos, absolutos e essa coisa toda. É só porque eu tenho medo muito mais de alguém que tenha certeza do que de alguém que tenha gripe. Certo aí. No caso, o pessoal de direita que o senhor fala é porque eles são conservadores, né? E não tem como você vai de contra o que é a filosofia, você ser conservador. Você conserva... Se a gente tiver coragem, a gente vai dizer o seguinte, mas a própria academia sofreu sempre uma pecha de ser uma instituição meio conservadora. Quando alguém diz, olha, porque a academia de artes, por exemplo, é conservadora.
A academia, porque essa academia, quando ela nasce apadrinhada pelo Estado, portanto pelo poder. Ela ficou dependente do poder. Aí o poder passou a ser não só o patrão, como o padrão. Era preciso seguir esses moldes. Aí foi muito ruim para ela. Quer dizer, ela tem que tomar a liberdade de pegar a independência dos tempos contemporâneos, ter autonomia para poder ser criativa. Entendi. Tem enraizado conservadorismo ali, né? Exato, exato. É. Por isso atrapalha bastante, né? Muito. Mas o senhor está batendo de frente aí Tá. com essa cultura. Sozinho. Me perdoe, mas é ali, tá a realidade nossa. Ângelo Castelo Branco, grande amigo meu, membro da Academia Pernambucana de Letras também, né? Eu vou convidar ele também para vir aqui conversar com a gente. Ótimo. Queria que ele estivesse Figura. aqui hoje. Ótimo, ótimo. Como Ângelo Castelo Branco, temos Margarida Cantarelli, né, também lá. Os membros da Academia Pernambucana de Letras, como eles convivem, assim, que tem essa questão política lá dentro também, de votação, né, para ver quem... Sim. Como é a convivência entre vocês, entre os membros? A Como é que faz para participar, para ser um acadêmico ali, um imortal da academia? Aí é simples. Os estatutos da casa, o regimento da casa que tenha produzido um livro, que trabalhe com cultura ou com literatura, que seja ou pernambucano, nascido ou aqui há mais de 10 anos. Bom, e depois que tenha a simpatia, o voto dos colegas, dos membros. Então, nesse sentido é muito simples. Qualquer um pode se candidatar à academia. E a convivência na academia não é uma coisa difícil, a gente convive tranquilamente, sabendo as diferenças. Isso ali é um colegiado de vozes diferentes. Ali é um colegiado de vozes variadas. Lá temos pessoas da direita, do aspecto da direita. Tem, sim, tem todos os espectros assim, mais variados. Mas a gente resolve aquilo com a convivência também. O que faz um enorme exercício de humildade, de aceitar a diferença do outro. Gosto muito de X. X não é minha opção política. Sim, mas me interessa ali a pessoa, menos do que o... Como a maioria dos membros estão vendo essa sua postura de abrir mais a academia? Está sendo bem assim? Acho que está, né? Se você conseguir se reeleger. Não sei, pois é, mas aí é que eu me pergunto se foi uma coisa mais circunstancial. Eu não tenho vocação para a presidência da Academia Pernambucana de Letras, certo? Eu estou lá porque, sei lá, é aquela coisa que você, na necessidade, você pega uma camisa e lá é circunstancial. É o líder nato. O líder Não, nato, sou. ele é escolhido. Não, eu não Ele sou, não tenta chegar. Absolutamente não. Eu não tenho nenhum apego à presidência. Uma vez eu disse, num tom irônico, e fui mal compreendido por um dos nossos membros, eu disse assim, olha, eu sou o presidente melhor que essa casa possa ter. Porque eu sou aquele que está aqui porque não tem competência para isso aqui. Eu não gosto do poder, eu não gosto da presidência, eu gosto da casa, eu gosto da convivência. Certo? Mas eu me apego tanto ao poder aqui, de ser presidente, como me apego ao poder de uma camisa, que é uma coisa circunstancial. Mas é preciso passar sempre o poder e tal. Não sei. A literatura, quando a gente fala Academia Pernambucana de Letras, né, a gente pensa muito na leitura, na palavra escrita. Mas ela engloba ali também a arte, as artes visuais, a arte sonora também, as músicas. Engloba isso também, se por cinema? Sim. Qual arte das artes contemporâneas que possa dispensar a linguagem? Digamos, a filosofia. Sim, mas o miolo da filosofia é a linguagem. Você pega a história, mas quem constrói a história é um discurso, é a linguagem. A música é o que está mais próximo da literatura, que a literatura sempre tem inveja da música, porque a música é superior à literatura nesse sentido. A literatura tenta argumentar, a música se basta, ela não argumenta, ela é. Certo? Então essas artes todas estão juntas porque o miolo é comum, que é a linguagem, é o transmitir, é tocar intelectos e sentimentos e tal. A gente está vendo no mundo aí, fervilhando a China ali, né, Coreia do Norte, Estados Unidos. Como é que o senhor enxerga essa questão do mundo oriental e ocidental?
Será que ali o mundo do Oriente, ali da China, vai começar a dominar o Ocidente e predominando? Porque hoje em dia eu acho que o mundo ele é predominantemente americanizado, né? Sim, sim, Ocidentalizado, né? sim, sim, Será sim. que a China em alguns anos ela consegue dominar Não. culturalmente o mundo? Se acontecer, se acontecer, vai ser uma miséria por outra miséria. O mundo americanizado é um empobrecimento, porque um ponto de vista, é uma visão que, aliás, nem é uma visão, é uma viseira. E que seja do Ocidente, chinês ou outro, vai ser uma pobreza do mesmo modo. O que enriquece o homem é justamente a diversidade de visões. Por mais que seja o mundo grego, o mundo islâmico, mas se for esse só mundo, ele é empobrecedor. Então, o importante é que haja interlocução dessas culturas. A predominância, como você diz, o domínio já está podre na raiz. Por que é domínio? Porque não é diálogo. E será que existe dentro da filosofia algum pensamento em que vai existir em plena harmonia tantas diferenças? A diferença ela consegue viver em harmonia? Porque a diferença geralmente ela entra em conflito, né? Isso é uma utopia no melhor sentido da palavra, porque utopos é justamente isso, esse u é uma negativa. O topos, de topografia, por exemplo, que é espaço, e esse u é aquilo que não tem espaço ainda, não tem lugar, mas é possível. E é só por isso que a gente trabalha. É para diminuir a distância entre os sujeitos. Quando eu converso com você, quando eu converso com qualquer outra pessoa, é para diminuir a distância entre os sujeitos. A mesma coisa a gente faz com as culturas. Diminui a distância para procurar o que a gente tem de comum nas culturas e a gente, quando traz, percebe as singularidades de cada uma delas. Isso é uma riqueza. Certo? Então, portanto, acolher é fundamental. Então, é possível uma sociedade que seja muito. O mundo já foi mais acolhedor. O mundo medieval, como você tinha Maimônides de um lado, você tem sei lá, Maimônides é um grande pensador judaico, que era amigo de uma pessoa que era do mundo islâmico, que era também ligado ao pessoa da cultura cristã. Isso no mesmo século. Quer dizer, alguém que é amigo disso, é amigo daquele. Tem um rapaz interessantezinho chamado Erasmo de Roterdã. Esse cara é fantástico. No século dele, ele ia à casa de Lutero, que era o oposto da igreja. Sim, mas para ele, ele precisava comunicar, conversar e tudo. Ia lá. Ele não jogava anátema sobre Lutero, certo? Eles não concordam, eles têm visões diferentes. Mas a amizade intelectual está acima disso. Então é possível conviver a partir dessa abertura, sobretudo ver essa abertura como enriquecimento. Certo? Agora, dê poder, que aí estraga tudo. E o problema sempre gira em torno É, do poder, é né? o poder, exatamente. Porque o poder é tão atrativo assim para os homens e até acho que até É. mas quando fala homem mesmo, né? Acho que as Uhum. mulheres não elas são mais sábias, eu acho, nesse São, sentido, são. porque eu não vejo tanta mulher com sede de poder feito o homem, de Não, fato. não, não. Eu só queria fazer uma ressalva bem. Se você quiser fazer essa pergunta para encontrar uma boa resposta, pergunta ao diabo. Certo? Olha, Ah, é diabo. O diabo pega o Cristo, leva para um pináculo, um lugar lá em cima, aí faz, olha, te dou tudo isso aqui se você me adorar. Tá? E se você tem poder sobre tudo isso aqui. Quer dizer, o rapaz é inteligente. Quer dizer, o poder está exatamente. Você promete a alguém o poder, ele esperava que o Cristo dissesse, tá bom, então. Se você conseguir se desprender do poder, é uma beleza. Porque se desprendendo do poder, você fraterniza. É a fratria, como diz Caetano. A fratria. Você me diz, olha, o senhor, o doutor, o professor, doutor fulano de tal e tal. Minha gente, isso é uma função aqui, em determinado momento na universidade. Dali para fora, acabou. Se nós somos em literatura, é o espaço mais democrático possível. Não é, porque o senhor é muito humilde, mas não é questão de humildade, é de ter noção. Nem a modéstia, é ter noção dos limites de cada um. Você sabe coisas que eu acho admirável.
Você tem uma casa bonita, de uma inteligência, de uma... Isso eu nunca seria capaz de... Eu só cresço quando eu venho, quando eu vejo, quando eu converso com você. Isso é que eu chamo de interlocução irradiante, certo? Que é irradiante porque tá, e porque ilumina também. Então é fundamental ter essa coisa. Como uma pessoa pode se desprender do poder? Como é que... Porque o que eu queria entender é essa sede de poder. Alguns têm e outros não. De onde vem isso? Eu acredito que seja um exercício de desprendimento. A nossa natureza humana é, primeiro, há uma coisa quase inerente à natureza humana que é se prender ou se apreender, se pegar. É a questão de sobrevivência. Então, o que é um... Isso é quase matemático. O que é um avarento? O avarento é alguém que parte de uma coisa muito simples, quer dizer, eu tenho dinheiro, eu guardo no colchão, tá ótimo, por segurança. Daqui a pouco todo o dinheiro meu vai ficar debaixo do colchão porque eu não tenho confiança em ninguém e eu vou juntando, juntando, juntando. Aqui já é avareza. É uma questão de dimensão matemática. A coisa em si não é má, mas passa a ser o poder disso aqui. Você tem o poder sobre um bom chocolate. É muito bom comer um chocolate ou dois. Mas daqui a pouco você come 10. Então, aquilo que era para ser uma coisa vira o... Entendeu? A tentação com a natureza de perder a medida. Pronto. A perda da medida é o mal. É quase matemático. O Freud dizia que tudo acabava em sexo. Sim. Né? Será que essa questão do poder tem a ver também? Sim, certamente, 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 certamente. Porque, de qualquer maneira, o sexo está também, sobretudo no início, está ligado ao, você chama de domínio sobre o outro. É o sexo. O que mais circula no mundo, sobretudo nas redes, é essa coisa do sexo como a perversão da relação. Né? A relação em si, aliás, no sexo não há relação. Porque quando você penetra alguém, tá, você tem a impressão que você dominou alguém, mas a outra pessoa está pensando em outra coisa, está no outro mundo e tudo mais. Isso não há uma relação de... Isso não é meu não, isso é Lacan, viu? A relação de fato é quando você se esquece de si e você está lá com o outro. Sim, aqui é outra coisa. O sexo mesmo e é bem diferente o sexo do erotismo, né? O erotismo é o sexo mais um imaginário, certo? Agora sim, então é uma coisa magnífica o registro erótico do mundo. O mundo nunca foi tão erótico e bonito sexualmente como agora, porque há mais liberdade, há mais, digamos, o homem se faz e se compraz mais facilmente hoje sexualmente, apesar dessas misérias todas que a gente vê aqui e ali, do que antes. Você vai dizer, mas você é muito otimista. Não, é porque vai crescendo uma vontade de ser si mesmo. Né? E essa vontade de ser si mesmo é que define o homem. Eu acredito. Então, o homem o que é? Ele não é, ele está sendo, ele é uma possibilidade de ser qualquer coisa. Então, sai de perto. Porque se você pegar geneticamente uma vaca, ela vai produzir uma outra vaca, certo? Mas um homem, o filho do homem, não, o filho da mulher, o que é que ele vai... Isso não sabe, não se sabe. O animal foi programado para reprodução, certo? O homem foi programado para não ter programa. Ele é capaz de tudo, do melhor e do pior. Ele é anjo e é demônio, ele pode ser qualquer coisa. O que define o homem é essa capacidade de poder ser. E sai de perto, porque... Uma coisa que falam muito que o mal do século, né, que estamos vivendo, é a depressão, a ansiedade, né, que vem crescendo cada vez mais aí em números na estatística. Você acha que isso se deve ao quê? O que é que está acontecendo no mundo que as pessoas estão cada vez mais tirando a própria vida, cada vez mais ficando mais ansiosas, mais deprimidas? Posso responder em termos matemáticos ainda? Claro. Eu estou brincando também, né? Mas é quase uma coisa matemática, de escala. Porque o que é uma pessoa deprimida? É uma pessoa com excesso
de passado, certo? O que é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa ansiosa é uma pessoa com excesso de futuro, certo? Quando ele administra isso e passa a ver, bom, tanto ao passado, que é preciso ver o passado e assumir o passado, tanto de esperança que é preciso, mas é preciso colonizar o presente, viver isso aqui. Quando isso pesa, faz um homem de remorso, de ressentimento, é quando o passado pesa demais. Quando alguém é ansioso também é porque percebe como essa. Então, é esse meio termo que eu digo. Isso, aqui tem um número de ouro, como dizia em matemática, daquela coisa assim. Aqui tem um equilíbrio que é fundamental, mas não fácil. Mas nós não fomos chamados ao fácil, nós somos chamados ao difícil. O fácil se faz sem nós, é como uma abobrinha no mato. A gente se constrói com dificuldade. Por que será que isso está crescendo tanto, está aumentando tanto? Teria alguma relação com a modernidade que está vindo aí junto com a internet, com a cultura mudando, as pessoas de repente ficando, alguns dizem que é porque estão ficando sem referências de pessoas, aí alguns dizem, não, é o feminismo que está destruindo a família tradicional. Tem várias, já escutei Sim, ali sim, várias sim. teorias malucas aí. Eu queria saber da sua visão, o que você acha? Eu só acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Na verdade, a cultura antiga tinha um peso muito grande. Por exemplo, com relação à família, a família tradicional, a família, tradição, propriedade, essa coisa horrorosa. Porque ela não propunha, ela não propõe um modelo, ela impõe um mal. A dissolução disso, hoje, também é um mal, porque é preciso ter uma referência com relação à família. Por outro lado, o modelo de família hoje é um modelo aberto, não é menos família. Um filho adotivo é menos é menos família do que um filho natural. Não, não é. Certo? Então, é uma posição, uma atitude diante da cultura contemporânea que mudou. Mas vamos ser pessimistas por conta disso, está dissolvendo tudo, os valores. Não. Agora, é preciso guardar valores. Certo? Não mais sacralizar valores como no mundo antigo. Mas perder completamente os valores é como jogar a criança em água do banho, jogar tudo fora, não é possível. Voltando sobre a literatura, falando em conservar, né, algumas coisas e outras não, existe um movimento aí de linguagem neutra, né? Não sei se o senhor já ouviu falar, Sim, né? já O que é que o bastante. senhor acha disso aí, né? Como uma pessoa da literatura e também como uma opinião pessoal, como filósofo, digamos assim. Uhum. O que é que o senhor acha disso? Eu gosto muito que você sublinha a questão de opinião, certo? É apenas uma opinião, é apenas a minha vivência. Eu tenho uma vivência da linguagem como uma coisa mais rica e que ela não precisa dessa gramática artificial do todes e não sei o que. Não, eu acho que não. Eu não digo nunca na academia, vocês todes. Não, não. Para mim é todas, todos, ou então um pronome neutro que abrange tudo. A cultura sempre funcionou assim. Acho muito bonito, acho muito justo a, a intenção, certo? Que é Eu acho bonita a intenção homogeneizar. também. É muito bonito, homogeneizar é muito bonito. No entanto, no dia a dia, a vivência disso perturba o grande público mais do que. Não é uma desacolhida às diferenças, como se supõe no primeiro momento. Não. Isso é uma coisa é uma coisa de sotaque americano, porque a gente está americanizando outra visão de mundo sem se dar conta. O politicamente correto tem coisas muito positivas e perigosas. A gente está reproduzindo uma ideia de cultura americana. Mas nós temos nossas diferenças. Então a literatura sempre trabalha. A questão de gênero. Na literatura, isso foi uma questão constante dos gêneros. Tem um romance do Balzac, que me perdoe por falar de literatura, é só um minuto. Não, E a o gente espaço é fica seu, por não, aqui. que Não, é não, isso? acho que senão cansa e o público vai Eu achar que de fato. tô curioso Não, pra não. saber. Tem um romance, Le Père Goriot, que é uma espécie de pai Goriot, lá para as tantas, aliás, é nas primeiras páginas, o cara tem assim um albergue que é assim, para homens, mulheres e outros. Acabou-se. Não
precisava Um banheiro mais. só, né? Por amor de Deus, nós estamos no século XIX na França. Mas olha que largueza de espírito. E o que vier? Homens, mulheres e outros. Pronto. Sem a necessidade escolástica perversa de dizer o L, G, B, H, P, tal, tal, tal. Não, é acolher a diferença. Eu gostava da época que era LGBT. Exato. Era LGBT, Exato. quatro letrinhas. É. Mas Ou então diversidade, né? Achava mais legal que diversidade. agora Exato. É. todo mundo. É. Mas você vai sempre encontrar uma forma a mais de viver essa sexualidade. Ou então uma letra a mais. Aí, não, mas também tem. Aí você acrescenta. Não, isso é uma escolástica perversa, eu acredito. Certo? Melhor é ter um espírito, uma atitude de acolhida. Ao que quer que seja, ao que quer que venha. O Montaigne resolve isso. Ele vai para uma cidadezinha francesa e encontra lá uma figura de um senhor já cabelo branco e tudo mais e tal. Aí diz, olha, esse senhor, lá no início dos anos, que ele tinha uns 20 anos, ele se chamava Maria. Só que agora ele se chama Germano. Porque ele fez dando uma carreira, deu um salto e não sei o quê, e os órgãos apareceram. Os órgãos sexuais apareceram. Aí Montaigne, que podia se escandalizar, porque ele está no século XVI, aí ele faz, olha, mas se a natureza fez assim, a gente tem que dizer, bom, é a natureza, a gente tem que acolher. Por amor de Deus. O século XVI, você encontra alguém com uma atitude, uma abertura maior do que muitos do século XXI. Por isso que eu digo literatura é um espaço fantástico de acolhida. Sobre esse caso, ainda de gênero, eu acho legal. É um tema que está super na boca do povo aí, né? As pessoas estão falando sobre isso. Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso. Da visão biológica, estão tendo estudos ainda, mas de visão filosófica, como o senhor enxerga a pessoa que se define ou como a pessoa que é homem se define como mulher, ou alguns se definem como nenhum dos dois? Uhum. Como o senhor pensa que funciona essa cultura? Que a gente está... Acontecia no século XVI, Sim. acontece hoje, mas como é que o senhor acha que isso funciona? Algo biológico, algo que vai se criando com a Perdão. vida? Eu acho que é uma coisa cultural. A cultura permite agora um alargamento da liberdade que não se tinha antes. Antes se sofria o seu corpo, você está mal no seu corpo. Mas você não tinha como fazer, era aquilo, você não tinha saída, digamos. Né? Pronto. Aquilo era um determinismo cultural. Por exemplo, uma mulher, até o século passado, até quando eu nasci, uma mulher se desse um passo fora da moral comum, ou melhor, se a mulher desse fora do casamento, se ela desse fora do casamento, ela só restava a rua da amargura ou então o convento. Era um determinismo cruel para a mulher. Hoje, se ela não se der bem com esse relacionamento, tudo bem, ela se muda de cidade, se muda de trabalho, vai não sei o que e recomeça a vida. Isso é uma coisa profundamente positiva. Você ter a possibilidade de se ver como capaz de, possível de, e não mais determinado a. É isso que eu vejo o tempo contemporâneo, por isso que eu digo, minha juventude é ver o tempo contemporâneo como possível. Tudo é possível, o melhor e o pior, mas é muito possível. Interessante. O senhor desculpa estar falando senhor, vou tentar me acostumar a falar você. Todos iguais. Você já tem livros escritos, né? Está escrevendo algum agora para lançar? Algum livro que o senhor queira falar sobre? Olha, tem um livro que eu estou no meio do caminho, que é um livro ligeiramente, não sei, talvez inútil, entre inútil e pretensioso, que eu estou chamando de legado literário. Eu estou Legado? legado literário. Eu estou mostrando o que é que me moveu a ser professor de literatura durante esses 45 anos. Me aposentei agora, ao mês passado. Não, esse foi esse mês ainda, né? Foi esse mês. Me aposentei. Lá da UFPE? Sim, da UFPE. Me aposentei. E eu quero mostrar para essa turmazinha por que é que eu trabalhei e gostei de literatura esse tempo todo. Então estou fazendo um livro, conversando com eles, mostrando o que me levou a fazer literatura e terminar dizendo assim, olha, nunca me interessei pelo sucesso no que eu fiz,
mas sempre me interessei por que não me faltasse nunca fé naquilo que eu faço. Sempre tive fé em ser professor de literatura, porque é o lugar do encontro, do convívio, do alargamento de espírito, do intercâmbio. Tenho orgulho disso. Nunca cheguei cansado. No dia que eu chegar desencantado, aí eu vou dizer que comecei a envelhecer. Que não pode é parar, né? Não posso parar, ninguém pode parar. Eu acho muito, muito bom isso aí. É. Uma pessoa que me admira muito é Ângelo também. Muito ativo, Muito, você também. verdade, é verdade. Acho que é uma coisa em comum que todo mundo da Inteligência Academia Pernambucana de Letras tem. pois é, Não ótimo. para, galera, não para não. É, Muito bem, bom, pessoal. tá bom. Esse foi Beleza. Lorival Holanda, presidente Obrigado. da Academia Pernambucana de Letras. E eu estou sabendo agora que você se aposentou lá da UFPE, Sim, sim. mas também foi professor da UFPE por 45 anos? Sim, sim. 45 anos, um grande intelectual aqui do nosso estado. Não, E não. a gente, como Não. ele, temos outros Não. lá na academia muito, Assim. muito bons. Melhores. E olha, o senhor está, as portas estão abertas Não, aqui fico muito grato. para sempre vir aqui Tá conversar, debater. Não. Vou chamar a Ângelo para a gente ter uma conversa junto Ótimo, com o Ângelo também, ótimo. né? Ver alguns temas. Pude, fico profundamente grato pela boa acolhida, pela fraternidade, enfim, muito grato mesmo. Viu? Tá bom. Até a próxima, pessoal. Um Tá abraço. aí, tchau, obrigado também.